seja o nome de Jesus. Irmãos, antes de iniciarmos a ministração da palavra, quero trazer para os irmãos os avisos, né? Lembrando que nesse próximo domingo agora será a nossa cantada. Então, eu quero pedir aos irmãos que convidem visitantes, convidem família, né? Vai ser um culto abençoado, um culto de louvor, vai ter também a parte da ministração da palavra. Então, eu creio que será um dia todo especial para a nossa igreja, né? No qual nós vamos oferecer ao Senhor a nossa gratidão pelaquela vida que nasceu e que veio a esse mundo para nos trazer a salvação. Então, que nós possamos lembrar que começa às 18 horas, amém? Amém. E muitas vezes, se não sabe, começa às 18, chega às 19. Mas chegar às 19 já passou a cantada. Então, você não perca a oportunidade. Chegue na hora, chegue cedo. Convide um amigo, se possível, vá buscar por casa, né? Para que ele não erre caminho. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E lembrando também, o nosso culto de Réveillon vai começar às 10 horas da noite, às 22 horas, né? E nós vamos virar o ano, o ano, de joelho na presença do Senhor. Então, aquele que puder vir, é muito melhor você receber o ano novo que se aproxima de joelho na presença de Deus, orando, pedindo as bênçãos do Senhor para esse ano que vem. Nós sabemos que os dias são tão maus, né? E nós precisamos disso para poder receber da parte do Senhor a nossa vitória. Então, está dados os avisos. O Réveillon vai começar às 10 e acabar à meia-noite, na virada do ano. E aqueles irmãos que quiserem ficar para a nossa confraternização, como todos os anos nós fazemos, então você, se puder, né, você traga um prato de carne, nós vamos ter um churrasquinho e um prato com alguma comida que você pode trazer da sua casa, uma macarronada, uma lasanha, aquilo que Deus colocar no seu coração, você prepara e traz. E o que tiver aqui, nós vamos dividir de irmãos e vamos estar fazendo a nossa confraternização no final do ano, após a virada do ano. Amém? Amém. Então são esses avisos. Cada pessoa que vier para a confraternização, traga um refrigerante, pelo menos, né? Então aquilo que tiver, a gente vai comer satisfeito, agradecer a Deus, ter aquela comunhão e depois cada um para a sua casa e possa ir. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8. Lucas 8, nós vamos ler a partir do versículo 40. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 8, 40. Quando todos abrirem, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única e uns 12 anos que estava morrendo. E quando ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus bens, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Com todos tocam. Pedro, com seu companheiro, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher
podia ocultar-se, aproximou-se, tendo-a, e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe à vista de todos o povo a causa por que havia tocado, e como imediatamente ficou curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aleluia. Falando ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Aleluia. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos chegavam e a pronteavam, mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltando o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles lhe advertiram que a ninguém contassem o que havia acontecido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da tua presença, meu Pai, porque precisamos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Revela a tua vontade, Senhor, ao nosso coração. Tu sabes que cada um, Senhor, que nós precisa. Tu sabes as nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, os anseios da nossa alma. E a tua palavra diz, Senhor, que tu és Deus galardoador, Senhor. Portanto, fala conosco, meu Pai. E ministra a tua bênção nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Podem sentar, glória a Deus. Nós estamos iniciando, irmãos, uma história de uma superação, uma história de uma pessoa que batalhou, que lutou, e que todo o seu conhecimento, todo o seu dinheiro, não conseguiu trazer aquilo que ela aguardava, aquilo que ela desejava. E nós vemos também outra história de um pai que tinha apenas uma filha, de um pai que sabia o valor, que sabia valorizar e amava a sua filha, e que se viu em meio a uma situação em que ele não tinha o que fazer. É a história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue. São dois milagres que andam em conjunto, andam de mão dadas. Primeiro, a Bíblia inicia com um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga. Uma das coisas que muitas vezes nós vemos em nosso meio é que as pessoas pensam que porque são crentes ou porque estão na igreja, têm cargos, são pastores, são líderes, eles estão acima das outras pessoas. Eles estão blindados de enfermidades, de desemprego, de dificuldades. E na realidade a Bíblia nunca nos ensinou isso. Ela nos ensinou que em meio às adversidades, às dificuldades da vida, nós temos um amigo bem seguro. Nós temos um amigo bem presente. Nós temos um socorro bem presente. E esse socorro se chama Jesus. A Bíblia diz, irmãos, e nós vemos em nossos dias, inclusive tem pastores que não gostam quando estão enfermos, doentes, porque se contar na igreja, muitos vão dizer que o pastor está com pouca fé, porque o homem de Deus, ele não pode adoecer. Nós não encontramos isso. Nós encontramos que em meio às dificuldades da vida, em meio às lutas, em meio às provações, o diferencial da nossa vida é como nós enfrentamos
da sinagoga. Ou seja, ele era uma pessoa de influência, de autoridade, ele conhecia a lei de Deus. E a Bíblia diz que nos seus dias, a sua filha, ela adoeceu de uma enfermidade mortal. E Jairo, mesmo sendo um dos principais da sinagoga, uma autoridade na igreja, mas a Bíblia diz que Jairo foi aos pés de Jesus e se humilhou. Eu quero dizer que o segredo para termos a vitória da parte do Senhor é sabermos quem somos. Porque quando nós entendemos que somos pequenos, que nós é que precisamos dele e ele não precisa da gente, nós entendemos que precisamos nos humilhar diante do Senhor. Entendemos que precisamos buscar a nossa vitória, a nossa resposta, a nossa cura na pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus. Porque nós vemos também na história da mulher do fluxo de sangue, que ela gastou todos os seus bens, e homem algum, médico algum, pôde curar. Porque não é o dinheiro, não é o status, mas é a bênção de Deus que traz a resposta, que traz a cura. Tem pessoas que têm tanto dinheiro, mas na hora da morte morre igualmente aquele que está no corredor da restauração, no colchão do chão. Quando a morte vem, ela não escolhe rico, ela não escolhe pobre, ela não escolhe cor, ela simplesmente cumpre o seu papel. E a Bíblia diz que Jairo, ele prostrou-se diante do Senhor, ele humilhou-se diante do Senhor e disse: vem à minha casa, porque se não fores à minha casa e pôr as mãos sobre a minha filha, eu sei que ela ficará curada. Aleluia. Olha para você e diga assim: convide Jesus para ir à sua casa. Porque se Jesus estiver presente, verdadeiramente o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que Pedro, ele soube que a sua sogra estava doente, e ele tinha convidado Jesus para ir à sua casa. E Pedro chega para Jesus e conta a Jesus e diz que a sogra estava com uma febre muito alta. E a Bíblia diz que na mesma hora Jesus curou aquela mulher, e aquela mulher levantou-se e foi seguir Jesus. A cura, irmãos, acontece sobre a vida daqueles que creem e que vão buscar na pessoa certa. Porque quem busca em Jesus acha. É por isso que a Bíblia diz: batei, e abrir-se-lhe-á, pedi e recebereis. Porque todo aquele que bate, se abre, e o que pede, recebe. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que Jairo fez. Porque muitas vezes, irmãos, estamos tão necessitados de um milagre, estamos tão carentes de uma intervenção de Deus na nossa vida, mas nem sequer nos humilharmos, nem sequer orarmos ao Senhor, nós temos coragem de fazer uma oração. É por isso, irmãos, que aquele que pede, a Bíblia diz, recebe. Porque todo aquele que pede é porque precisa. Tem um ditado, muitas vezes eu digo isso também: eu prefiro dar do que receber. Aí alguém pode dizer: como assim? Porque quando você está dando o que você tem. Mas quando você está recebendo, é daquilo que você precisa, daquilo que você não tem. E muitas vezes, irmãos, muitos estão precisando e não pedem, não buscam. Nós vemos aqui um exemplo de um homem que ele tinha um conhecimento, ele era uma autoridade na sinagoga, mas na hora da necessidade, ele não olhou quem estava olhando para ele, ele não olhou aqueles que iriam dizer: olha, esse não é Jairo, não é aquele doutor da lei, como é que ele está prostrado aos pés desse homem, filho do carpinteiro, que veio lá de Nazaré, que diz que é profeta? Ele não se preocupou com isso. Ele estava olhando
sua necessidade e estava pedindo um milagre. Olha para o Senhor e diga assim: não se importe com nada nem com ninguém. Não se importe com nada nem com ninguém. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nos importamos com tantas coisas, e aquilo que deveríamos nos importar, não damos valor. Mas eu não vou fazer isso não. Eu me lembro que teve um dia que eu estava na rua, eu estava andando assim, Deus me deu uma palavra, eu dei glória a Deus no meio da rua. Aí passou uma mulher assim, que se assustou, né? Aí olhou assim e disse: Jesus, me esqueci que eu estava no meio da rua. Deu glória a Deus assim, mas eu disse: quer saber, foi bom, porque ela sabe que tem gente aqui que é de Deus, que Deus está presente. E ela ficou espantada assim, quando viu dizer: glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente se importa tanto com as coisas que estão ao nosso redor e nos esquecemos da principal. É a presença, é a busca, é a sinceridade. Quando Jairo chega para Jesus e diz: Senhor, se tu colocar as mãos sobre minha filha, se tu fizeres uma oração, eu sei que a minha filha vai ser curada. Jesus Cristo levantou-se e foi louvar. O segredo para receber da parte do Senhor é a busca. Muitos buscam em lugares errados. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, não sabemos pedir. Porque aquele, irmãos, que sabe a direção, ele não erra o caminho. Por isso que quando chegaram para Jesus, Jesus disse que ia subir. Aí muitos disseram: Senhor, nós para onde? Jesus disse: vós sabeis o caminho. Senhor, nós não sabemos o caminho. Vocês sabem. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitos irmãos estão buscando a bênção no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, aí não recebe. A Bíblia diz que quando Jesus levantou-se, Jesus tinha o propósito de ir à casa de Jairo, porque Jesus viu a fé no coração de Jairo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que muitas vezes Jesus ele permite coisas que nós não entendemos. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela também havia 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, uma hemorragia. E médico nenhum pôde curar, porque existem males que a medicina não cura. Existem doenças que, se Deus não intervir, homem algum pode curar. Alguém sabe onde é que se localiza uma enfermidade da alma? Só Deus, irmãos. Tem pessoas que têm uma tristeza tão grande que, por mais que as bênçãos aconteçam, por mais que aconteçam milagres, por mais que a pessoa seja abençoada, mas no momento que a pessoa fica só, é o momento que vem a depressão, a tristeza, a angústia, o sentimento de vazio. E a medicina, muitas vezes, ela dá até medicação que os hormônios aliviam aquilo. Mas no momento que a medicação cessa, no momento que o corpo se acostuma, volta tudo novamente. Mas eu quero falar de Deus, que Ele sabe a divisão da alma, da junta e da medula. Ele sabe a divisão da alma e do espírito, até onde nós suportamos a provação. E Ele sabe daquilo que precisamos. Ele tem o remédio certo para cada enfermidade. É por isso que Ele diz que um dos nomes é Jeová Rafá, que Ele se revela para o homem, que significa: o Senhor é a nossa saúde, a nossa cura. Porque quem fez o homem sabe da estrutura do homem. Quem é o Criador conhece a sua criatura. A palavra de Deus diz que naquele momento que aquela mulher tomou uma decisão no seu coração, a primeira coisa que ela falou consigo mesmo:
pediu cura, pediu para Jesus curar sua filha. Mas a Bíblia diz que aquela mulher falou consigo mesma e disse: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus. Ou seja, o que aquela mulher precisava era ouvir da própria boca, do próprio coração, que Jesus era a solução para todos os seus problemas. Aleluia. Porque a primeira, irmãos, o primeiro sinal do milagre é quando o teu coração crê que Jesus pode fazer. Pergunta ao irmão que está do seu lado: você crê no milagre? Você crê no milagre? Quem crê no milagre, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Jesus continua fazendo milagre. Aí a Bíblia diz que aquela mulher, ela foi por detrás de Jesus, nem pela frente ela foi. Uma multidão estava oprimindo, estava segurando Jesus, impedindo até que Jesus caminhar. Mas aquela mulher tocou em Jesus e tocou de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque o toque não é apenas o toque físico que a palavra de Deus revela, mas no coração dela. No momento que ela disse: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. E no mesmo instante que ela tocou, o fluxo de sangue cessou. Houve cura, houve milagre. Porque, irmãos, a fé ela começa no nosso coração. O milagre ela também começa na tua vida. Você já viu aquela pessoa que ora e pede para Deus fazer a obra na sua casa, e que Deus de repente chega e diz assim: mas eu quero começar na tua vida. Porque muitas vezes nós queremos que Deus abençoe, que Deus atue na vida de outra pessoa, mas muitas vezes nós estamos precisando que Deus comece por mim e por você. A Bíblia diz que quando aquela mulher tocou em Jesus voltando-se para o discípulo disse: alguém me tocou. Pedro disse: Senhor, a multidão te oprime, e como tu dizes, alguém me tocou. Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Porque quando nós tocamos com fé, irmãos, quando nós fazemos as coisas com fé, primeira coisa que acontece, o poder de Deus se revela na nossa vida. O milagre acontece, a cura acontece. Quantas bênçãos Deus nos dá, mas para isso nós temos que acreditar, nós temos que nos esforçar. Aquela mulher, ela venceu o preconceito, ela venceu a fraqueza, ela venceu a luta, ela venceu guerras, para chegar até o momento que ela colocou no seu coração que o que ela precisava era apenas tocar na orla das vestes de Jesus. E muitas vezes o que nós precisamos é isso, é colocar o propósito no nosso coração. Ah, mas deu tudo errado, mas nada deu certo. Não importa. Se o teu propósito for de fé, e se você colocar Jesus na frente, ainda que você tenha gasto todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, mas se Jesus estiver com você, aonde não tem mais jeito, Ele pode dar jeito, Ele abre caminho, Ele ministra a cura, Ele abre os tesouros do céu, Ele levanta pessoas para prover aquilo que você precisa. O primeiro passo é você dizer ao seu coração que em Jesus tem jeito. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando voltou, aquela mulher, ela confessou e disse: mestre, foi eu que te toquei. Aí ela contou a história dela a Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos aprender que nós temos que contar nossa história a Jesus, aquele que realmente Ele pode nos ajudar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós contamos a nossa história a tantas pessoas que na nossa frente estão sorrindo, estão dizendo que vão orar, que vão nos dar apoio, que vão fazer, mas quando nós damos as costas, quando não estamos mais na presença, a primeira coisa que vem no coração é: isso aí não vai conseguir nunca, está querendo demais. E nós temos
temos que aprender que a melhor pessoa para contar as nossas histórias é Jesus. A Bíblia diz que ela, em meio à multidão, confessou que foi ela que tocou e disse o motivo pelo qual ela tocou. No coração dela, ela tinha fé que se tocasse ia ficar curada. E no momento que ela tocou, ela curou. Jesus disse: a tua fé te salvou. Porque aquela mulher estava condenada à morte. Quem é que suporta 12 anos de uma hemorragia? Vocês imaginam a situação daquela mulher? Mas a Bíblia diz que ela venceu por causa da fé. Aí agora Jesus segue para a casa de Jairo. Quando Jesus chega, o que é que Jesus vê? Alarido, choro, pranto. Jesus Cristo chama apenas algumas pessoas, alguns dos seus discípulos que estavam com ele, 3, e entram na casa, junto com a mãe e o pai da criança. E o resto do povo, do lado de fora. Sabe por quê? Porque enquanto existem alguns que creem no milagre, que creem que Jesus faz, que sabem quem é Jesus, existe uma multidão que está ali, mas que está ali para criticar, para dizer que não vai acontecer, porque mais são aqueles que querem ver o nosso fracasso do que aqueles que querem ver a nossa vitória. Você já observou isso? São poucos aqueles que querem o nosso bem realmente. A multidão é muito, mas no meio da multidão você conta a dedo aqueles que gostam de você, aqueles que são sinceros, aqueles que realmente você sabe que pode contar com ele em oração. É por isso que nós também temos que aprender que para que o milagre aconteça, não precisa de multidão, de muita gente, de alarido, de pranto, não precisa de nada disso. Precisa apenas de fé. Por isso que a Bíblia diz que se tivermos fé, o tamanho do grão de mostarda, nós vamos dizer esse monte: ergue-te daqui e lança-te no meio do mar. A Bíblia diz que Jesus mandou retirar a todos os que estavam chorando, pranteando, dizendo: não tem mais jeito, a menina já está morta. E Jesus Cristo disse: tire isso daí. Sabe por quê? Muitas vezes o milagre acontecer na nossa vida. Olha para mim agora. Veja o que eu vou dizer a você. Para o milagre acontecer na tua vida, você tem que se afastar daqueles que não acreditam na tua bênção, na tua cura, na tua prosperidade, naquilo que você almeja da parte do Senhor. Porque enquanto estamos no meio de pessoas que não acreditam, nós estamos presos a esse sentimento que aprisiona, que rouba a nossa fé. Mas quando nós aprendemos que o melhor lugar do milagre é onde Jesus está, nós vamos ouvir da parte dele dizendo assim: menina, levanta. E a menina na mesma hora ressuscitou. Interessante que quando Jesus curou a filha de Jairo, ele disse: dá-lhes de comer. Sabe por quê? Porque quem está vivo se alimenta, quem está vivo se alegra, quem está vivo come. Glória a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Se nós guardarmos e conservarmos isso no nosso coração, nós vamos aprender todas essas lições. Nós vamos crer no milagre. Nós vamos saber que quando os recursos da terra se acabam, entra o sobrenatural do céu. Nós vamos aprender que muitas vezes nós temos que nos afastar de alguém para que a bênção chegue. Porque muitas vezes Deus faz assim. Eu, quando me converti, eu era cheio de amigos. Cheio de amigos. Mas foi necessário, irmãos, eu me afastar. Sabe por quê? Porque se eu tivesse continuado, talvez eu tivesse caído. Primeira semana que eu me converti, que eles souberam, eles fizeram logo uma vaquinha, compraram uma cerveja gelada e me chamaram e disseram assim: vem cá, olha aqui uma cervejinha, olha como é que ela está. Aí encheram o copo, passaram no meu nariz assim: vamos beber com a gente? Eu disse: não, agora eu me converti, eu vou para a igreja.
pregou aqui. Glória a Deus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Mas sabe o que é que acontecia? Aí ele passava de novo com a vida. Vem cá, agora eu estou apressado, eu converso com você. E ele embora. Vou orar por você. Se eu tivesse me entendido, irmãos, aqueles que não acreditam, aqueles que não creem, talvez eu tivesse no mundo e não estivesse aqui. Mas Jesus chega e diz assim: tira aqueles que estão condenando, tira aqueles que estão vivendo pelo que veio. Agora vai ficar aqui somente aqueles que acreditam naquilo que estão vendo, mas que acreditam que o Senhor pode fazer. E a Bíblia diz que Jesus, seus 3 discípulos, o pai e a mãe, que acreditaram que o milagre ia acontecer, e eles viram o milagre. Preste atenção no que eu vou dizer agora, eu vou finalizar com essa palavra. Ande com quem crê no milagre. Amém? Pergunta ao seu irmão: se você crê no milagre? Então estamos juntos. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero que nós podemos ter graça para nós louvarmos. E quando nós estivermos louvando, eu vou estar ungindo aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Olhos perceber quem sou. Aleluia. Glória a Deus. As mulheres cheias de graça, salva a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Em confirmação aí a palavra do Senhor em nome de Jesus, vamos deixar para a meditação Lucas 8, o versículo 55. Voltou-lhe o Espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Então vamos louvar o Senhor em nome de Jesus, declarando aí o milagre do Senhor sobre a vida da filha de Jairo e da mulher com fluxo de sangue. Que nesta noite você receba o seu milagre em nome de Jesus.
A Bíblia diz: está alguém por vós enfermo, chame os pastores da igreja, unja com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Nós ensinamos que o óleo da unção aqui não é barganha, mas é simplesmente o fato de obedecermos aquilo que a Bíblia nos instrui a fazer. O óleo ele tem uma representação do Espírito Santo. No momento que nos ungimos, que o óleo ele é colocado sobre a nossa cabeça, é como se o Espírito Santo estivesse ali sendo selado, é como se dissesse que o Senhor, teu Espírito está sobre mim, e a oração da fé, ela age de uma forma sobrenatural, trazendo saúde, cura, libertação. Então, que os irmãos possam aprender isso, que é a oração da fé, junto com a obediência da unção do óleo, que traz um milagre na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta hora, Senhor, de posse, Senhor, da vitória, porque aprendemos a tua palavra, que nós estamos debaixo da obediência, Senhor, e sobre, Senhor, o símbolo, o selo do Espírito Santo, sobre a representação do óleo sobre nossa cabeça, meu Pai. Nós queremos, Senhor, agora usar a nossa fé, Senhor, assim como Jairo usou, assim como a mulher do fluxo de sangue usou. Senhor, nessa hora nós queremos, Senhor, repreender toda enfermidade, em nome de Jesus, da planta do pé à raiz da cabeça. Ó Senhor, apenas sobre aqueles que estão aqui, meu Pai, mas também sobre aqueles que estão sendo representados agora. São tantas, Senhor, as pessoas que estão precisando de uma saúde, de uma visita, que estão necessitando de uma cura. Ó Senhor, sonda os corações e responde agora para o louvor da tua glória. Nós tomamos posse da cura, tomamos posse da saúde. Agora, meu Pai, vem, Senhor, a responder cada pedido de oração. Tu sabes, Senhor, cada letra, cada palavra, cada expressão escrita, e eu creio